Hoje é o Rô Entrevista. Hoje eu vou entrevistar a Natália num outro lugar. No lugar de aluno do Pessoa método... física. Pessoa física. Hoje ela não é a Natália, fisioterapeuta pélvica do Diástase na Prática. A gente vai conversar sobre como foi que a gente se conheceu, como foi que ela entrou no Diástase na Prática, por que ela faz parte desse projeto. Eu tenho um roteiro de perguntas aqui, eu tô com medo de uma, queria dizer, que eu não sei qual vai ser a resposta dela. Então a gente tá aqui pra bater um papo gostoso sobre Natália, sobre Roberta e Natália amigas, sobre Natália a aluna, enfim, e pode ser que eu traga outras alunas também. Então, alunas do método ou que estão distantes, amigas que já participaram disso. Então, a Nath vai começar se apresentando. Quem é a Natália? A Natália. Mãe. Mãe de quem? Né, amor? Você é mãe de mim, Thiago. Tô aqui. Farei revelações que nem a Roberta sabe. Ui! Calma! Que nunca é ela que fala sobre ela. Sempre sou eu falando de mim. Hoje eu não vou falar de mim, não. Hoje é ela. Vamos lá, então. Eu sou a Natália, tenho 35 anos, sou mãe de 2 meninas. A Maria Clara tem 5 anos. E a Ana Lulinda que E tá a Ana aqui. Luísa que tá aqui tá fazendo 6 meses esse mês. Eu já sou formada, sou fisioterapeuta, sou formada, vai fazer 11 anos esse ano. E uma das coisas assim que a gente nunca conversou. De formada? 2008. Que isso, Formada gente? em Eu 2008. também, grávida do Lô, em agosto de 2008. Julho de 2008. Descobertas hoje, gente! Exatamente o mesmo tempo de formadas. E na minha graduação, na verdade, meu primeiro contato com essa área, digamos assim, foi na graduação, só que foi de uma forma que nem eu me toquei que tinha já a ver com isso. Tem muito pouco tempo nesse nosso trabalho que eu comecei, nossa, essa bagagem, por exemplo, da questão do transverso abdominal, eu comecei a ter no final da minha graduação. Que é isso, mais ou menos há 12, 13 anos atrás, eu não sei, você pode até dizer se você tem essa percepção, mas esses estudos falando sobre essa musculatura do transverso abdominal, eu acho que começaram a sair nessa época, porque eu ainda estava na faculdade e eu não me lembro a matéria, mas eu fui fazer um trabalho sobre isso com algumas colegas, sobre o transverso abdominal para o tratamento de lombalgia. Dor lombar e transverso abdominal. Então, ainda na graduação, eu comecei a estudar muito essa musculatura. Isso, eu acho que é uma consciência muito da fisioterapia, né? Você Porque na educação física isso é muito distante, ainda é muito distante. Muitos profissionais falam, contrai o abdômen e não fazem ideia do que é isso, não tem conexão nenhuma. Eu já tinha toda uma conexão com esse universo voltado lá da gravidez, da enfermagem obstetrícia, que foi a minha primeira graduação, que eu larguei no meio do caminho e fui para educação física. Então a minha conexão com a área começou já na faculdade, mas eu tive alguns rompantes de ir pro lado dos bebês. Porque eu sou muito apaixonada pela psicomotricidade, né, amor? Pelo desenvolvimento motor, pela ativação desse, porque algumas mulheres até têm falado comigo sobre isso. Nossa, eu percebi que meu filho tem diástase. Então, a gente nasce com isso. E a gente tem que desenvolver força desde pequenininho para que de fato proteja a nossa coluna, toda a nossa estrutura. Por isso que o bebê vem todo naquele processo do sentado, levantar o pescoço, fortalecer paravertebral, para andar e tal. Eu tinha toda uma conexão com isso na faculdade, mais pelo lado dos bebês. E eu tinha a dúvida se eu ia trabalhar a mãe ou o bebê. E na educação física isso ainda é muito distante. Sim, faz Tanto todo que eu sentido. tive que ir pra fisioterapia para conseguir de fato trazer essa realidade para a educação física. A gente vai falar disso daqui a pouco, a gente se conheceu mais ou menos assim, né? Exatamente. E nessa época, então, o transverso começou a ser falado na faculdade pela essa questão da lombalgia, né? De proteger a lombar e tal. E aí eu estudei muito isso e fiz um trabalho sobre isso. Então, assim, eu já saí formada com essa consciência desse core, né? Dessa região de caixa de força. E desde o começo do meu trabalho eu sempre coloquei isso na fisioterapia tradicional. Com pilates, com a fisioterapia tradicional. Vários fisioterapeutas não têm essa consciência também. Eu acho que, assim, a minha formação nesse sentido acho que foi bem boa, foi muito de vanguarda, porque era uma coisa muito galera mais atual, tradicional.
e eles já botavam nas aulas, assim. Então, depois de 2 anos eu resolvi fazer a pós-graduação em fisioterapia pélvica, eu quis me especializar nisso, só que eu trouxe muito essa questão abdominal e eu sempre achei que tinha que... Uma conexão. Uma conexão, mas eu não sabia exatamente integrar os 2 trabalhos, assim. Eu quero que você conte como que foi viver esse processo da primeira gravidez, do primeiro pós-parto com a Maria Clara, que eu sei que foi diferente. Sim. Porque a gente foi evoluindo profissionalmente. Uhum. Então, assim como eu tô falando aí pra vocês no canal do YouTube, dentro da Maratona de Arte Sem Tabu, eu tenho falado sobre o que eu errei, Sim. o que eu fiz de errado, o que mudou pra mim, como que eu fui virando as minhas fichas até chegar no método de êxtase na prática. Uhum. E eu sei que pra você também foi diferente. É muito... Nós 2 tivemos primeiras experiências, né, de gestação, parto, pós-parto, bem diferentes das segundas, Sim, né? E que aprendeu colaboraram muito pro nosso trabalho, assim, Sem né? dúvida. É muito interessante, porque é isso, a pessoa física e a pessoa profissional de nós 2, ela tá entrelaçada. Entrelaçada, né? até porque a gente aprende de uma forma muito teórica, né? Nos Sim. cursos, nas faculdades e tal. E quando a gente vivencia, é muito diferente. Né? Tanto que eu já trabalhava com fisioterapia pélvica, eu fiz minha pós-graduação, terminei em 2012 e eu só engravidei em 2014, 2 anos depois. Então eu trabalhava com fisioterapia pélvica, mas eu não tinha essa abordagem na gestante, eu não tinha nem essa visão. Eu não tive essa visão na graduação 0, na pós-graduação muito pouco, também bem fraco. E então meu trabalho era com reabilitação perineal de mulheres, normalmente quem procurava são as mulheres mais velhas, na menopausa, perdendo urina, com prolapso e tal. Mas eu sempre tive muita vontade da gestante, eu olhava assim, era profissionalmente chamado. Mas eu não conseguia ainda ver o quanto a fisioterapia podia contribuir com elas, era muito não conseguia ainda fazer não conseguia o linkar ainda. E aí foi quando eu engravidei que eu comecei a fazer isso, não teve jeito. A minha experiência foi me dando esse olhar profissional completamente diferente, né? As minhas necessidades ali na gestação. Uma coisa que eu tenho, né? Eu tenho um problema muscular genético, que meu pai também tem, que é uma distrofia muscular. Então, assim, a minha musculatura já não é como deveria, né? Já não é uma Brastemp, uma musculatura que ela tem muita dificuldade de ser fortalecida, principalmente da região abdominal e escapular, porque é o tipo de distrofia que eu tenho, que é fácil escapulomeral. Então essa região abdominal e humeral aqui, eu tenho algumas dificuldades e limitações. Né? Então, assim, são músculos que eu não posso sobrecarregar de força. O fortalecimento não pode ser exagerado, porque senão você piora essas fibras, a qualidade delas. Então, assim, na gestação, eu resolvi fazer yoga. Eu já fazia antes. Eu sempre faço, paro, tenho aqueles intervalos, não tem aquela continuidade, mas eu gosto muito. Então, na gestação, eu fui fazer yoga. E eu tenho certeza que a minha diástase, ela realmente foi dessa primeira gestação e desde o começo, também por já ter essa questão muscular minha, que precisava de uma atenção diferente. E eu não tinha essa visão. E a yoga, de fato, tem muitos movimentos que não Exatamente, eu fiz a mesma coisa. Né? A gente acha que yoga é maravilhosa. A yoga é maravilhosa e tal. Eu nem falei, ontem eu subi um vídeo falando, quem tá no YouTube aí, volta aí atrás, tem um vídeo assim, eu errei, que eu falo dos meus erros. Pra quem tá aqui, eu subi ontem no canal do YouTube. Eu falei de uma maneira geral, assim, da minha ansiedade em atividade física. Mas na gravidez eu pratiquei muito yoga e eu fazia várias posturas, vários asanas. E olha que a minha turma era a turma de terceira idade. Eu passava uma raiva porque eu já praticava yoga há muitos anos. E a minha conexão com a yoga já era do power yoga, dos asanas mais difíceis, de fazer as posturas desafiadoras. Eu tive que fazer toda uma mudança de consciência pro que eu vivo hoje em relação ao yoga. E foi muito difícil, porque eu me afastei por muito tempo do yoga pra conseguir virar... Achando que era incompatível. Não, porque era incompatível pro que eu esperava. Sim. Porque eu não conseguia baixar o meu grau de ansiedade. Eu queria muito. Eu queria muito. Assim, eu passava raiva quando eu olhava a coleguinha do lado fazendo uma postura que eu não podia fazer. Eu conseguia fazer se eu forçasse a barra. Exatamente. Mas eu tinha consciência que se eu fizesse, eu ia estar sobrecarregando o meu corpo e a minha diástase. E isso não seria positivo. Na verdade, não era nem pra coleguinha do lado, mas eu não queria me meter na coleguinha do lado, eu ficava na minha.
Essa é a verdade, né? Às vezes a gente passa um negócio e a gente fica doido pra falar com o coleguinha do lado. Nossa, E a gente não pode falar, a gente não pode invadir, enfim, eu tô ali como aluna, não tô como professora. Então eu tive que mudar essa conexão. E eu passei um tempo afastada, de verdade, assim. Tanto que a gravidez da Mel eu não fiz yoga. E eu acho que foi uma das coisas que me dificultou na parte emocional. Porque eu senti muita falta. Porque tem as outras das outras coisas, né? outras vantagens, da parte energética e tal. E depois veio a questão toda do trabalho mais focado para meditação, né? Então hoje eu tenho uma prática de meditação, não parece, gente, que eu sou meio agitada, assim. Mas eu tenho uma prática regular de meditação, de equilíbrio energético, eu faço acupuntura toda semana, todo voltando para esse lado. E esse ano eu tô vindo numa outra proposta de yoga. Não só hormonal, não só yoga hormonal, que vocês vão conhecer aqui comigo, um dia eu vou trazer pro canal do YouTube também, mas o Yoga Dance. Nossa. Um dia nós vamos juntas. Eu fui agora sábado numa roda. Legal. De mulheres, que foi de saudação lua cheia. Foi máximo, porque você trabalha algumas posturas, alguns asanas básicos do yoga, você tem a parte da meditação e você tem o lado da dança livre. Olha que mágico. Nossa. É muito intenso, é muito potente. Então, assim, essa virada de consciência, pra mim também, nunca falei, eu tô revelando umas coisas diferentes. Essa virada de consciência pra mim, ela foi transcendendo pra outros lugares, sabe? E o yoga, ele veio numa nova pegada. Eu comecei a ver que o yoga era muito mais do que praticar asana. Sim. E ele é muito mais profundo. Assim como a atividade física, ela é muito mais profunda. A conexão ela é muito maior com o seu corpo do que só praticar um exercício físico. Sim. E só fazer o benefício estético, o benefício estético, um movimento pelo movimento, sim, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu conflitei muito no primeiro. E eu tenho certeza. Eu vejo asanas que eu falo assim, que a gente tem consciência hoje, eu falo assim, nossa, mas eu fazia isso até a direita. Eu fiz muitas coisas erradas que evidenciaram a minha diástase, muitas. Não foi só o yoga, não. Pegava peso, eu fazia abdominal. Grávida, não sabia. Todo mundo não fala pra você que você tem que fortalecer o abdômen pra poder ter o parto normal. Meu primeiro filho tem 11 anos. A Maria Clara tá com 6. 5. Então, o tempo que você tem de formada é o tempo do Lô. Então, eu saí da faculdade grávida. Então, a minha conexão já foi logo de imediato, assim. Eu tinha essa dúvida de trabalhar com os bebês. E quando eu entrei no meu pós-parto, que eu vi a minha dificuldade ali no dia a dia, que eu falei assim, cara, eu tenho que cuidar das mães, que se tá difícil pra mim, putz, imagina pra galera que não tem a menor consciência. Mas fala mais sobre a sua diástase, não tem como, né? A Roberta fala da Roberta. Então, aí eu fiz yoga, então assim, eu não tinha essa consciência dessa ativação abdominal fora da atividade física, apesar do yoga sempre falar contra o abdômen, todo mundo fala, né? Fala, mas como eu até tinha uma consciência, mas eu não aplicava isso no meu dia a dia, né? Durante o dia, em tudo que eu fazia e tal. Eu trabalhava, que é uma coisa importante, eu trabalhava na época da Maria Clara com criança, eu trabalhava numa ONG com criança. Jura? Eu trabalhava na piscina. E isso? Era tipo Watson? Era hidroterapia, né? E assim, é força, né? Eu trabalhei com força. Crianças força no abdômen grandes, todo às pra vezes, estabilizar. o tempo todo. Eu trabalhei a gestação dela toda na piscina. Então, com certeza. Sem essa consciência, né? Do ativação e tal. Eu tinha alguma consciência, mas eu não aplicava como, né, a gente hoje fala. Tem que ser aplicado no dia a dia. Eu falo isso o tempo todo. E na segunda gestação, eu de fato fiz isso. Eu acho que esse é o maior diferencial. Coisa de trazer a consciência para essa região. Dia a dia. E trabalhar desde que eu me descobri grávida, eu já fazia ativação. Né, assim, enfim. E você percebeu diferença? O que acontece? Quando a gente tem a diástase, eu também percebi isso. Quando a gente sabe que a gente tem a diástase no primeiro e a gente engravida de novo, a tendência seria aumentar, piorar o quadro e ser mais difícil recuperar. E a vantagem da gente recuperar essa força antes de engravidar novamente, porque dá aquela sensação assim, ai que saco, pô, vou fazer isso pra engravidar, deixa aí logo e depois eu recupero. Sim. Eu considero que esse foi meu pulo do gato, na verdade. Quando eu de fato tive essa consciência do não. Já agora. É o agora. Vou esperar. Porque a gente entra com essa consciência e realmente você sentiu que a recuperação foi mais rápida. Assim, voltando, no primeiro pós-parto eu também voltei pra yoga com 2 meses, tipo, fui liberada assim, voltei pra yoga. E foi maravilhoso pro meu puerpério, né? Assim, pra questão emocional. Eu conseguia fazer uma coisa sem ela.
ela, né, aquela horinha ali, 2 vezes na semana, nossa, foi muito bom pra mim do ponto de vista emocional. Mas, ou seja, eu voltei pra uma atividade que tinha todo um impacto nessa região sem ter ainda essa consciência também. Então isso também pode ter agravado ainda mais no pós-parto. Eu tinha uma diástase importante, principalmente nessa região supraumbilical, que fazia aquele bico mesmo. E tinham várias coisas na yoga que eu não fazia, porque quando eu ia fazer eu via o bico, então aquilo não, tudo bem, isso eu já entendi que eu não posso fazer. E mesmo assim era uma diástase importante que não melhorou 4 anos depois dessa primeira gravidez, né? Pega na luta querendo participar, gente. Você quer participar, Tchau? Olha, eu quero participar. Eu falo também, eu falo Eu muito. quero participar, sabe? Dessa bate-papo, porque eu também quero participar disso, né? Então vamos lá. Como você me conheceu? Então, aí eu te conheci, deixa eu ver, Materlúgio, tinha 1 ano e meio do meu pós-parto, Foi. quase 2 anos, quando a Roberta apareceu lá no espaço. Primeira impressão, não é normal. Adoro! Adoro, não gosto de gente normal. Eu ia perguntar agora pra ela, o que você sentiu, pensou a primeira vez que você me Não viu? é normal, não é e ótimo. Assim que eu dou. Dá aquela impacto. Caraca, essa garota não bate bem, não. Não, que ela foi lá conhecer o espaço, já contou a vida dela toda, já sabia tudo. Tudo, eu sou assim, entendeu? A pessoa que fala aqui com vocês, você me encontrou no supermercado, só se eu tiver cansada. lembrando mais agora. Lembra, vai. A Maria Clara tinha 1 ano e meio, porque foi nas Olimpíadas. Porque o Materluz Isso eu era na lembro. região do Parque Em Olímpico. frente, Então tava interditado. A gente só entrava com adesivo, né, tal. Então não tava funcionando. Eu vim encontrar a Roberta aqui no Shopping Bandeirantes, aqui do Foi? lado com o Lorenzo. Eu tava com Tava o Lorenzo, você eu não lá. lembro mais Eu disso, peguei tá? eles aqui sem conhecer. Peguei ela com também. o Lorenzo e levei pra lá pra conhecer o Materluz, porque ela falou do trabalho dela, queria conhecer. Aí a gente eu conversou lá. trabalhei um tempo no Materluz, na verdade. Foi nas Olimpíadas. E tem um lance muito louco, né? Porque Muito assim, louco, é muito isso é louco. muito louco. Vamos abrir essa parte Nossa, muito louca. isso é muito... O Materluz era numa Universo. sala 521. 521 e eu era dona da sala 520. Cara. A sala 520 estava fechada, sem nada, sem luz, sem teto, sem piso, que era um sem prédio nada. novo. Que era teoricamente um presente que me foi me dado para realizar o meu trabalho, porém esse presente nunca se concretizou. Essa pessoa nunca era o momento de fazer o trabalho que eu queria estar fazendo para vocês já há muito tempo. Mas simplesmente a ideia era fazer esse trabalho, era vizinha de porta, o meu trabalho. E olha né? que louco, né? Porque a vida foi lá e, tipo, botou a gente porta com porta. Era parede com parede. Aí a gente ficava pensando, né? A gente abre essa parede aqui. vai fazer, a gente vai fazer acontecer e nada de me darem a chave da sala pra fazer o negócio acontecer. Ai, que ódio. Mas enfim, eu fui um tempo trabalhar lá no Materluz, fiz uns grupos lá, trabalhei em grupo com grávida, cheguei a atender algumas pessoas no pós-parto também, inclusive a Priscila, que já apareceu aqui em live, eu falei, minha amiga chegou a trabalhar lá comigo, fazer aula comigo. E a gente ficou um tempo assim, né? Depois que eu me separei, então a pessoa que, né, meu ex-marido, que eu me separei, eu tive que parar de fazer os grupos porque eu chegava muito tarde em casa. Isso. E eu precisava me dedicar um pouco mais às crianças porque eu fiquei sem ninguém. Então a gente interrompeu, mas a nossa amizade... Não, aí você continuou. foi me procurar como fisioterapeuta. Aí que eu fui procurar ela como fisioterapeuta, foi quando eu me separei, exatamente. Porque foi quando o bicho pegou, porque assim, a minha consciência do abdômen, ela veio. Mas a consciência do períneo, de fato, de que eu precisava abrir... Eu sei que vocês chegam primeiro em mim. Por isso que eu me aproximei da Natália e trouxe ela pra cá. Porque eu tive essa mesma barreira que vocês, né? Do caramba, tá bom, vou fazer o abdômen, vou trabalhar o períneo aqui, tá? O pitaco da Natália tá lá dentro do produto também, tá lá dentro do curso. Hoje vocês fazem exercício pra períneo. Mas eu também não... Eu tinha vergonha, na verdade, né? Porque por mais que a gente vá ao obstetra, ao ginecologista, é um contato diferente, né? O que acontece numa avaliação pélvica. E como ninguém fala sobre o que acontece numa avaliação pélvica, gera esse tabu, né? Gera esse medinho, sei lá. Que é esquisito, né? Ninguém nunca falou disso. Tipo, muitas pessoas nunca ouviram falar que existe uma profissional como você, né? E por mais que a gente fosse amiga, eu tenho várias amigas que inclusive trabalham nessa área também, né? Que são doulas, que são enfermeiras, mas que nunca se submeteram a fazer uma avaliação pélvica. E eu fui me conectando
Gente, olha isso, vou ter que falar um negócio brabo aqui. Porque... Já aconteceu, vou ter que falar a questão mais braba da minha foi vida. Por causa da questão, né? Quando eu me separei... Ai, gente, eu vou até chorar. Ai, meu Deus. É sério, cara, porque só eu sei tudo que eu ouvi. Você sabe. Eu ouvi muitas besteiras, né? E assim, realmente, eu já tava com um corpão, tava bem. Mas eu tinha um períneo muito rígido. Fala. Eu lembro muito da Roberta falando assim, porque, né, as pessoas me veem como uma mulher bonita, sarada, gostosa e não fazem ideia do que eu passo. Eu não consigo ter uma relação sexual de maneira natural ou agradável que fosse. Pra mim é violento. Eu lembro muito você falando isso pra mim, que era violento pra ela, que não tinha sido assim sempre, que foi uma construção, né, que foi acontecendo ao longo do relacionamento por várias questões emocionais. Mas que ela estava se separando e ela precisava resolver isso na vida dela, que ela tinha que virar essa chave, né, virar esse capítulo da vida dela, e que ela achava que eu ia ajudar ela. Sim. Aí eu chego numa consulta com a Natália. Gente, meu períneo era muito ruim, assim, muito forte. Sim. Né, tipo, a tendência é que quando a gente ri, espirra, passa por uma situação dessa, que a gente perca xixi, né? E eu não, eu lembro nisso, marcou, assim, quando eu ria, que eu dou altas gargalhadas, assim, o meu períneo, ele era tão forte, mas na verdade tão rígido, de uma maneira negativa, isso não era positivo, que eu chegava em 100% de força. Consequentemente, não entrava um pênis dentro de mim. E eu ouvi muito do meu ex-marido que eu tava traindo ele. E foi o auge da nossa separação. Foi porque eu tava traindo ele com uma suposta pessoa que ele criou e isso nunca aconteceu porque, na verdade, eu não tinha condições de ter relacionamento íntimo com ninguém. Então não dava pra ter nenhum tipo de traição, entendeu? E a gente teve que fazer um trabalho de relacionamento de períneo enorme. Ainda é uma grande questão na minha vida isso. Volta e meia. Volta e meia, eu já conheço esses meus sintomas, a gente vai gravar um vídeo hoje juntas desmistificando... o que acontece numa avaliação de períneo, quando eu terminar a live, eu vou fazer uma avaliação, porque aconteceu um fato inédito agora no Ano Novo comigo, que nos fez fazer uma avaliação hoje antes do tempo, que eu faço todo ano uma avaliação, assim como eu vou na minha ginecologista e faço lá o preventivo, eu faço todo ano uma avaliação com a Nath, mas eu tô percebendo que eu preciso fazer, no momento. Eu acho que de 6 em 6 meses, sei lá, ou quando eu perceber o sintoma, como eu percebi no Ano Novo. Eu passei por uma situação meio louca, mas você vai gravar um vídeo, já vocês vão ver o que acontece numa avaliação pélvica e o que aconteceu com a Roberta no Ano Novo. Que situação trágica. Mas enfim, ela virou pra mim e falou assim, não, então, a gente precisa ir num sex shop. E eu tive que comprar uns brinquedinhos pra poder treinar novamente, introduzir dentro da cavidade abdominal. Vaginal. Dentro da cavidade, eu só falo cavidade abdominal, vaginal é tua. Dentro da cavidade vaginal e introduzindo devagarinho alguns vibradores, né? São, dilatadores, de larguras diferentes, de texturas diferentes. Então, assim, muito louco. E foi um processo emocional muito denso pra mim. Porque eu tava vivendo essa questão, né, de separação e tal, ouvindo o que eu tava ouvindo e vivendo uma questão completamente diferente. Então, assim, só reforçou que eu tinha que me separar mesmo, né, gente? Pô, a pessoa que eu não conseguia acolher a própria esposa vivendo essa situação tinha mais é que separar mesmo. E, enfim, ótimo, maravilhoso. E isso me fez entender tudo que aconteceu no meu parto, né? E a gente conversou muito sobre isso. Um dia a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. Que é uma parada, assim... forte também, né? Forte. E eu acho que foi onde as minhas fichas caíram, assim. Mas tem um vídeo aí eu contando já sobre... No canal do YouTube eu tenho. Que eu falo sobre o parto da Mel. Que foi bem frustrante, enfim. Mas um dia a gente fala dele, né? Eu acho que vai ser algo bem interessante, assim. A relação, né, do períneo, dessa região do assoalho pélvico, com essas questões, né, físicas, como a relação sexual, ou evacuar, ou urinar, ou parir, né? Ou parir. Tudo se passa ali, a relação emocional disso, o peso que isso carrega e as travas que a gente pode ter em relação a isso. Então a Roberta, ela desenvolveu um vaginismo mesmo, que é esse espasmo violento do períneo, né?
O vaginismo ele pode ser primário, que são mulheres que nunca conseguiram ter uma relação sexual com penetração sem dor, né? Ou ele pode ser adquirido após diversas situações, que foi o que aconteceu com ela. Então ela foi tratada como um vaginismo. Foram mesmo. questões emocionais, ou seja, se você passa por questões de abuso, de assédio moral. Não necessariamente é um abuso sexual. Não, abuso sexual não, físico, mas né? se você vive num relacionamento em que você passa por muito assédio moral, e a gente vive muito isso, né? Isso é muito comum, né? E eu vivi isso de uma maneira muito intensa. Já até comentei aqui em live que eu jamais estaria fazendo esse trabalho que eu tô fazendo pra vocês hoje se eu não tivesse me separado. Porque isso era uma das coisas, era por isso que eu não recebia a sala do lado. Porque eu não era muito apoiada a estar trabalhando, de fato. Eu podia trabalhar desde que não atrapalhasse a vida do dito cujo, do defunto. Desde que não atrapalhasse o defunto. Eu não conheci uma profissão que não atrapalhasse isso, eu tentei várias, porque eu já tentei fazer concurso público. Em 2012 eu quase larguei a educação física, estudei para concurso público. Tudo atrapalhava o dito cujo. Então depois de alguns anos eu descobri que o problema era o dito cujo, não era eu. Não era a sua profissão, no caso. Eu falei, no caso o problema tá em outro lugar. Só que às vezes a gente demora a perceber isso e a gente começa a acreditar que o problema é a gente, né? E como eu casei muito nova, enfim, eu casei ainda na faculdade, eu não tinha essa autoconfiança, eu não tinha não me sentia tão poderosa assim em relação a tudo isso. Então, de verdade, foi me botando a minha autoestima lá embaixo. Então, quando eu falo pra vocês do que é o trabalho da gente, do que é entrar no método de Diástase na prática, é uma recuperação de autoestima. É muito maior do que te devolver essa barriga. E aí eu vou te perguntar, como foi pra você ter vivido o método de Diástase na prática de fato? Tá, então, entre uma gravidez e outra foram 4 anos que tudo aconteceu nesse sentido, né, de ampliar meu olhar para a área. Eu mergulhei no mundo da gestação para trabalhar com gestante, né, como fisioterapeuta, e isso tudo foi me dando muita bagagem para planejar, organizar a minha segunda gestação. E novamente viver na pele aquele processo e mais uma vez ser experimento né, de mim mesmo, assim. Então, desde as primeiras semanas eu ativava muito meu abdômen, trabalhava muito essa percepção e eu comecei a ter uma dor pélvica na região sacroiliaca aqui atrás. Essa dor me acompanhou até o final da gravidez. Enfim, uma questão articular ali mesmo. E isso me obrigava, foi bom porque me obrigou também a ativar ainda mais, porque era onde eu conseguia fazer certos movimentos sem sentir dor, era ativando. Porque era estabilizar, não era mobilizar, e isso é uma coisa importante, né? Porque a gente fala muito de eu mesma, né? Na maioria das vezes a gente precisa mobilizar, mas em alguns casos a gente precisa principalmente estabilizar. Porque a gestação é um processo de grande mobilidade, você aumenta a sua mobilidade, a cada semana muda o seu corpo, então o seu corpo está extremamente móvel. Então você precisa muito de estabilização para as dores não virem, para os desequilíbrios estruturais, posturais não virem. Então eu trabalhava muito estabilização nessa questão abdominal. Paralelo a isso, eu tive diabetes gestacional. É verdade. Eu engordei pouquíssimo. Foi pouquíssimo, isso ajudou muito. Porque eu não tinha apetite, eu fiz uma dieta e tal, eu engordei só 4 quilos. Então, não posso deixar de dizer que isso também ajudou muito meu abdômen. Sim, e a barriga ficou menor do que na primeira. Diminui a condição de expansão. Isso, e de sobrecarga, né? Tanto no períneo quanto no abdômen. Então, que não é comum, minha segunda gestação, a barriga foi menor. Foi bem menor. Né? Minha também. Fiquei magra. 7 quilos só na gravidez. Hoje eu botei no post aí no Instagram. A galera do YouTube foi mal. Mas quem não tá me seguindo ainda no YouTube e no Instagram, bota aí Diástase na prática, me segue lá. Eu botei uma foto eu com o Lorenzo. No pós-parto do Lorenzo. Muito mais rechuchuda do que no pós-parto da Mel, né? O pós-parto da Mel eu ganhei na gravidez da Mel eu ganhei 7 quilos, mas eu engravidei 5 quilos abaixo do que eu engravidei do Lorenzo. Então essa conta fez muita diferença, sabe? Tipo, eu terminei a gravidez do Lorenzo com 64 quilos e da Mel eu terminei com 54. 10 quilos de diferença entre uma gravidez e outra na finalização, pensando em final de gestação, porque eu me preparei também pra engravidar, né? E isso antes, nossa, é um pulo do gato, né não?
Estamos incentivando a galera aí que tá pensando em engravidar de novo, que tá pensando em deixar pra depois. Se preparar para isso. Se prepara pra isso, que dá pra fazer algo muito melhor. Você se prepara em quanto tempo? Com certeza facilitou. Mais ou menos. 3 meses. 3, mais ou menos esse que eu E assim, a minha pressão ficou alta, foi uma coisa louca também. Meu pai teve um problema de saúde, eu por acaso vi minha pressão e minha pressão ficou alta, assim, tava dando alta vários dias. Foi estado emocional, de repente. Deve ter sido, eu fui no cardiologista, fiz mapa, tava de fato hipertensa, mas eu fui muito incentivada por ele a mudar os hábitos de vida, eu tava sem atividade física, enfim, aí tirei o sal, comecei a tomar cápsula de alho, aquelas dicas não oficiais, mas foi da Jace até, que é a fisioterapeuta que trabalha aqui comigo. com a gente. E ela trabalha com yoga, ela gosta muito dessas coisas, então ela mandou eu tomar cápsula de alho, eu super acho que isso ajudou. Em 3 meses a minha pressão regularizou, não deu mais alta, e eu falei, bom, agora eu vou engravidar. Então esses 3 meses foi um processo que eu fiz, assim, de preparo, sabe? Eu levei uns 3 meses também, me preparando pra engravidar. E eu, numa dessas preparações, não foi só a recuperação da diástase, mas foi perder peso, assim. Hoje, eu tô no peso que eu engravidei do Lorenzo. Só que com uma composição de corpo completamente diferente, muito diferente, né? Eu tenho muito mais massa muscular e olha que eu treino muito menos. E muito menos intenso do que antes, mas eu tenho consciência do que eu faço. Mas se eu fosse engravidar hoje de novo, se eu fosse me preparar, não pega de surpresa, que às vezes a gente já pega de surpresa. Mas se eu fosse me preparar para a próxima gestação, eu iria baixar um pouquinho mais o meu peso também, uns 3, 4 quilos aí para poder engravidar. Eu iria fazer isso. Eu fiz isso da Mel. Eu baixei. Tipo, hoje eu devo ter, não sei ao certo, porque eu não fico me pesando. Inclusive a balança tá sem pilha, né? Eu tentei. Tentou se pesar, a balança pilha. Porque eu tirei tudo, eu falei, não quero mais ficar me pesando, porque isso é uma escravidão. Esse negócio, joga fora a balança! Ai, eu não aguento mais esse negócio. Mas eu imagino, porque eu me percebo muito no espelho, porque a gente fica na escravidão do número, sabe? Eu percebo aí que eu tô por volta dos 52, 51,5. E eu engravidei da Mel com 48. Então fez uma puta de uma diferença. Foi muito diferente, foi muito bom. E isso mudou muito. Esse processo de recuperação foi bem mais rápido. E assim, como que você se sente hoje com toda essa experiência, por ter vivido esse processo de diástase na prática, por ter vivido essa consciência da ativação? Como que você se sente hoje? Então, aí a Ana Luísa nasceu e eu já tinha isso, né, de que você fala e que eu também falo com os meus pacientes sobre, né, 2, 3 dias depois começar a fazer ativação abdominal, ativação do períneo junto. O tal das 72 horas. 72 horas depois já tava lá colocando tudo no lugar e a gente se encontrou com 12 dias. Pois é, isso é bom, porque no primeiro pós-parto eu usei cinta, gente. Eu também. E minha filha nasceu em janeiro. Esse calor medonho, e eu enfiada naquele negócio, assim, que coisa horrorosa, que desnecessário. Eu acho que, inclusive, que isso piorou a minha diástase e eu acho que sobrecarregou mais o meu períneo, que é exatamente o que a cinta faz. Quando eu voltei pra yoga com 2 meses, que eu falo, tinham várias posições, aquelas posições do yoga que forçam mesmo, né, pra provar que forçam o assoalho pélvico. Eu sentia que entrava ar na vagina. Não, você que tem consciência, então... Eu até brinquei com isso na maratona. Eu sentia que entrava ar na vagina e aí quando eu saía da posição, saía pum, né? Porque entrava, sai pum. Eu até falei isso na maratona, é o próximo vídeo. Eu falei, gente, a gente só tem 2 buracos. Tem que sair por algum lugar. Ou vai sair por cima ou vai sair por baixo. Aí, né, normalmente sai por baixo. Essa pressão toda, ela vai sair por baixo. Então a cinta não é legal, gente, isso com certeza. Agora no segundo pós-parto eu não usei cinta, eu comprei aquelas calcinhas mais altas que ajudavam a percepção do abdômen, da contração do abdômen. Pra quem fica me perguntando, que ontem eu postei falando, não usem cinta, ninguém brigou comigo. Teve gente falando que a cinta me deu segurança, porque a cinta me deu conforto, não sei o que. A gente entende tudo isso. A gente entende, inclusive, a ativação. Não sei se você percebeu isso de um pós-parto pro outro. Mas como a gente tem mais consciência da ativação no segundo pós-parto, eu não tive tanta essa sensação de tudo solto, passou mais rápido. É a sua cinta natural, né? Por isso que o ideal é o trabalho durante a gestação, né? Porque você sente essa cinta abdominal ao longo dos meses, né? Protegendo a sua coluna de uma forma que no pós-parto você ativando, você vai sentir essa segurança. Aí você usa uma calcinha de cintura mais alta, que não gera essa sobrecarga toda no períneo. Essa pressão. E você consegue se sentir mais confortável no dia a dia. Então não briguem
comigo. Eu não tô falando isso porque eu sou má. Não sou má. Eu também. A gente é gente fina. A gente quer o bem da sua passou mulher. por isso. O meu vaginismo eu não quero pra você. A minha falta de... Né? Eu não quero isso, entendeu, amiga? Porque eu fiquei sem tempo. Eu não quero. Eu quero que você tenha, que seja gozante, entendeu? Porque hoje eu sou uma mulher gozante. Eu quero que você seja gozante também. O que te motiva como profissional a vir comigo nesse projeto? Porque um belo dia, eu sempre tive as nutricionistas como grandes parceiras no meu trabalho. A Eveline e depois veio a Clara Senes, que são as minhas grandes parceiras em nutrição. E a Nath viveu isso muito perto, a gente já estava bem próxima. Até que um dia eu falei assim, caramba, não, a minha dupla não é uma nutricionista. A minha dupla... Aí vou chorar de novo. A minha dupla é a Natália. E eu chamei um dia ela lá em casa, você lembra disso? E falei pra ela, olha, demorou pra eu... Eu falei, demorou pra eu entender. Mas a minha dupla não é uma nutricionista. Nutricionista todo mundo já sabe, todo mundo basicamente já entende. Existe também a nutricionista dentro de Diástase na Prática. Eu chamei já, a Clarinha vem aqui conversar com a gente, porque ela também passou pelo processo da diástase, também foi minha aluna. E eu queria que você falasse assim, o que fez você dizer o sim, eu vou contigo nesse projeto? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente tem muito o que falar. A Roberta tem uma capacidade absurda de se comunicar, vocês sabem disso. Assim, eu acho que ela dá voz a mim em muitas coisas, que eu não tenho a eloquência dela, então acho que ela nasceu com esse dom. Eu, particularmente, tenho o meu conhecimento, né, que ela já pegou muito, porque a gente partilha muito, a gente estuda, a gente troca ideia. Ela também é minha parceira de trocar ideia, assim, porque a visão dela é muito ampla, é uma profissional irretocável, assim, pra mim, muito completa. Então eu acredito absurdamente nela, eu de fato compro o que ela vende quando ela fala, porque eu uso na minha vida, usei dessa segunda gestação. O segundo pós-parto eu não tenho nem o que dizer pra vocês o quão eu achei incrível o que aconteceu, porque eu não tinha expectativa de diminuir a minha diástase. Já tinham muitos anos, eu também me colocava em cima dessa questão, né, muscular que eu tenho, genética, né, que eu achava que era um limitador pra mim. E o resultado foi muito impressionante, foi melhor do que a minha melhor expectativa, assim. Meu abdômen hoje, eu sou muito mais satisfeita com ele hoje do que eu fui na minha vida inteira, não tô nem dizendo antes da segunda gravidez. Porque eu nunca fui, sempre foi parte do meu corpo que eu não gostava. E hoje eu sinto ele tanto poder sobre ele, não que ele seja maravilhoso, que ele não é o abdômen dessa mulher, eu nem tenho essa pretensão. Mas eu amo ele hoje, assim, porque foi fruto de trabalho, né? Tanto estudo, quanto esforço, quanto ganho de conhecimento, ganho de poder, de entrega sobre o meu corpo, assim. Eu sou muito realizada, assim, com o que eu vivi. Foi incrível e eu acho que todo mundo tem que ter acesso a isso. Todas vocês. Exatamente, é o que me move também, na verdade, né? Porque de todo esse processo que eu vivi, que hoje a gente revelou uma parte bem íntima, né? Porque foram etapas, sabe? Quando eu falo pra vocês, confiem no processo, entrar no Diástase na Prática é realmente você desenvolver a mulher que tem dentro de você. E foram várias etapas da minha história, né? São vários momentos onde eu fui me conectando com questões, não foi tudo de uma vez. Ao longo de anos, Foi ao longo de anos, foi uma construção. Isso não quer dizer que eu levei esses anos todos pra ver a minha barriga de volta. Sim, sim. Não é isso que a gente tá dizendo. Chegar a essas conclusões, não é isso, né? sabe? Como tudo tá interligado. O resultado estético da minha barriga veio com 4 semanas no meu pós-parto, do meu segundo pós-parto. Mas todo esse processo, toda essa consciência, toda essa conexão, essa chegada da fisioterapia pélvica na minha vida, ela veio mais à frente. E o meu corpo pagou isso, ele falou isso. Né? Por isso que eu falei assim, não, eu preciso da Natália junto comigo nesse projeto, porque como é que eu vou dar o selo disso? Não sou a profissional disso. A Eveline fala muito isso, né? A amiga do coração, que é da nutricionista, ela assim, uma coisa que eu amo, e a gente é parceira de muito mais tempo, eu e a Eveline. A Eveline vem lá dos primórdios, lá dos primórdios da Roberta, a gente fez Mamãe Gentil juntas e eu convidei ela para ser minha parceira dentro do Mamãe Gentil, porque eu fui convidada, eu puxei ela e ela falou assim, uma coisa muito legal é que você tem esse lado interdisciplinar, onde eu respeito a área de cada
cada um. Eu entendo muito de nutrição, tanto que muita gente acha que eu sou nutricionista, mas é porque eu vivo de verdade. Tudo que eu falo pra vocês, eu vivo de verdade. Eu passo pelo processo do conflito, do bloqueio, do como é difícil, não sei o que. Eu vivo tudo na prática. Por isso que quando eu botei o diástase, eu botei o diástase na prática. Porque tem o lado da Roberta profissional, mas tem muito da Roberta da vida pessoal, da prática, do que eu vivo de verdade. E a Eve fala isso. Ela fala assim, Rô, você tem esse lado de respeitar cada um no seu quadrado. Sim. Então, eu tenho as nutricionistas perto de mim, dentro do meu conceito de trabalho todo tem as nutricionistas. Cada vez mais eu vou trazer elas para perto de vocês, agora que a gente também tá no YouTube. A gente trazer essa prática de receitas, não sei. Se tiver alguma ideia, bota aí nos comentários o que vocês querem delas, porque eu vivo de verdade essa questão da nutrição. Mas a fisioterapia pélvica, ela realmente transformou assim a minha vida, como mulher. Porque eu acho, inclusive, que eu nunca vivi um orgasmo como eu vivo hoje. Eu nunca soube o que era viver um orgasmo múltiplo. E hoje eu quero uma outra coisa, que eu vou falar pra ela na consulta de hoje. E vocês vão ver no próximo vídeo, quando eu botar no YouTube. Não vai ter em live, então quem tá em live não vai rolar em live, vai rolar no vídeo no canal do YouTube. Porque é uma questão mais íntima e a gente vai realmente fazer agora uma avaliação pélvica comigo para poder ver o que aconteceu em janeiro comigo no ano novo. E eu vou trazer uma meta a mais para minha mulher, porque a cada ano eu me coloco como mulher de uma forma diferente. Vocês viram no Instagram que eu coloquei como meta esse ano, um lado que ela sabe que eu tenho. Que eu não gosto de me maquiar, eu não tenho paciência para fazer unha, para fazer sobrancelha. Ser mais mulher. Ser mais mulherzinha. Porque na verdade eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha porque eu era muito assim. Eu tinha, eu falei assim, Roberta, você nunca fez unha? Não, eu fazia. Eu fazia unha toda semana. A Vanusa era a minha manicure, ela acabou tendo filho e parou. Mas eu toda sexta-feira, 5 horas da tarde, eu tinha esse lado mulherzinha muito forte. Mas de repente eu fiz uma rejeição a essa mulherzinha e deixei nascer o mulherão da porra. Falei, agora vem o mulherão da porra que tá aqui falando com vocês com a sobrancelha. Um contexto que você vivia, pra uma mulher, né? que, pô, eu tô com a sobrancelha por fazer, não vou fazer só dia 20. Então assim, mais uma semana sem fazer sobrancelha. Não vou deixar de gravar YouTube, não vou deixar de fazer live porque eu não tô perfeita. Não vou deixar de fazer live porque eu tô sem com a unha por fazer. Minha unha tá... Eu sou real, essa aqui é a Roberta de verdade. E assim, por muitos anos eu também não falava porque eu não tava perfeita. E a gente fica buscando esse lugar do perfeito pra ir desfrutar da cachoeira, pra ir desfrutar da praia, pra viver. Pra viver o hoje, O né? hoje. E eu quero que vocês entendam que assim, a gente precisa viver o hoje pra conseguir ter um resultado no futuro. De verdade isso, sabe? Eu fui à cachoeira essa semana, eu incentivo, eu provoco vocês, né? Eu tenho esse poder de provocar pra que vocês falem comigo pra poder vir aqui e dar o tapa quântico. Tapa da Robertinha, pra dar um nome pra esse tapa, né? Adorei. Porque no domingo ninguém falou assim, nossa, a live de hoje foi um tapa na cara. A gente vai poder um tapa o quê? Tapa da rua, não sei. Porque de verdade, assim... Quântico, porque uma menina virou pra mim e falou assim, não, porque eu só vou à cachoeira o dia que eu tiver com essa barriga, para poder... Não, para tudo. Tá errado. Tá tudo errado. Você vai pra cachoeira agora do jeito que você estiver. Inclusive, vocês podem me encontrar um dia na praia de top, short, camiseta, porque eu resolvi parar, dar um tibum e ir pra casa porque eu vi que o mar tava incrível. E se eu não tô de biquíni, eu vou assim mesmo. E vai ter dia que eu vou estar de biquíni pequenininho, e vai ter dia que eu vou estar de maiô, porque hoje eu tenho liberdade de escolha, porque eu me sinto livre pra escolher o que eu quero fazer no aqui e no agora, hoje. E eu quero que vocês construam essa autoestima, essa autoconfiança, essa força, essa segurança de verdade de fazer o que vocês quiserem, porque parece que não interfere no lado profissional de vocês. E hoje eu só tô aqui fazendo isso aqui com vocês profissionalmente porque eu passei por esse processo. Porque a nossa força mora lá no nosso pelinho, né? A gente já sabe Chakra disso. básico. É o tal do chakra básico, é a tal da energia Energia básica. vital. É a sua energia vital, é a sua vitalidade. Então, assim, toda essa conexão com o meu pelinho veio junto à construção dessa parte energética na minha vida. Dessa mulher, né? Dessa mulher, desse lado mais terapêutico, de trabalhar mais as minhas questões emocionais. Aí eu fui trabalhando as questões das terapias alternativas com o Theta Healing, aí foi Natália, foi a microfisioterapia, eu fui fazendo vários trabalhos associados, fui me aprofundando mais. Eu sempre fui conectada com tudo isso, porque eu comecei a fazer yoga lá com meus 12, 13 anos. Um dia eu vou fazer uma live sobre a minha conexão com o yoga, de maneira mais profunda, que é uma história bem bacana.
Mas eu fui me aprofundando mais com tudo isso e criando força, criando base, botando o pé no chão, sabe? Criando raiz, pra hoje ter a força que eu tenho aqui com vocês. Porque assim, o dom de comunicar, o dom de falar, eu percebi que eu tinha de verdade quando eu fiz que é meu, é natural. Tipo, não estudei pra isso, gente. Não vou falar. Tudo bem, não é sorte. Eu estudo muito também, tá? Hoje eu estudo muito. Eu desenvolvo esse potencial. Mas essa base emocional pra estar aqui falando com vocês sobre toda a minha trajetória, você tem que se fortalecer. Se você não se fortalecer, você não vai conseguir nunca contar a sua história da forma como eu conto. Hoje eu consigo fazer a Natália vir contar a história dela, mas é a primeira vez, né, que eu consigo fazer a Natália falar dela. Mas foi meio de surpresa, não falei muito o que eu queria falar, falei, pá, vai! Eu tenho isso, eu puxo. É um dom de puxar mesmo, assim, e eu quero que sejam vocês, minhas alunas, que também venham aqui contar suas histórias. Porque quando a gente ajuda uma mulher, a gente está se curando. E quando eu entendi isso, né? Quando a gente entende isso, é algo muito, 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 muito bom. Porque vai te dando mais força, vai te dando mais gás, você vai indo mais pra frente, sua vida começa a acontecer de uma outra forma, numa outra amplitude. Isso é de verdade, sabe? E eu sinto isso na minha vida. Quanto mais eu falo com vocês, quanto mais eu ajudo vocês, mais volta, né? Mais volta força pra mim, mais a minha vida se organiza, mais as coisas andam. Enquanto você tá aí no vitimismo, eu não consigo, não dá, porque eu não sei o quê. Focada no problema, né? Focada no problema, cara, sua vida não vai andar. Então, assim, eu também vivi esse vitimismo por um tempo, até que eu resolvi virar a chave e falar assim, cara, agora eu vou ser dona da minha vida, eu vou assumir as rédeas disso e custe o que custar. Custou terminar um casamento, que eu tinha muito medo. E passava muita coisa. E passei muitas coisas, você viveu comigo, você sabe. Um dia a gente conta essa parte da história, a Natália falando sobre tudo, que eu não sei se eu consigo. Aí ela vai me ajudar a contar essa parte da história, mas fica mais pra frente isso aí. Deixa a gente bota na linha do tempo, porque a gente tem que se preparar pra falar, e é assim mesmo, sabe? A gente tem que se preparar pra falar daquilo que incomoda, da nossa dor, dar espaço pra falar, né? Pra sentir, processar, pra poder expressar. Então, às vezes, pode acontecer algo na minha vida que isso a internet tem, né? Às vezes acontece uma coisa na sua vida na hora e vocês, claro, querem saber, querem que a gente, né, responda na hora. Hoje eu tenho a sabedoria e a maturidade de falar assim, eu vou falar se eu estiver pronta pra falar. Sim. Até como terapeuta eu faço isso. Às vezes eu vejo as blogueiras perdendo um pouco a mão aí, né? Elas se perdem, se permitem ser invadidas, né? Eu sigo vários blogueiros. Aprendi muito com blogueira. Nossa, como eu aprendi com blogueira. E muitos profissionais, que nem a gente, tem raiva de blogueira. Porque, estão tomando o nosso espaço. E eu sempre falei o quê? Estão tomando o nosso espaço porque a gente não sabe fazer o que elas fazem. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a fazer. Porque a gente é profissional, sabe o que tem que fazer, então a gente tem que se colocar lá. Então, o que eu fiz? Eu aprendi a me fortalecer, a criar base, para contar a minha história para vocês e conectar melhor para que vocês me vissem como um ser humano. Porque eu sou ser humano, tenho dores, várias dores. Já passei por muito perrengue, assim, desde que a Mel nasceu pra cá e o Diástase na prática surgiu, foi um processo. Eu já quis fazer o Diástase, tem uns 4 anos já, né? Tem uns 4 anos que eu falo disso aqui e eu não conseguia fazer. Então, assim, levou 4 anos pra eu me preparar pra estar fazendo isso aqui. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque foi o meu tempo, foi o meu processo. Assim como é o seu processo aí, que eu não sei quanto tempo vai levar, pra você recuperar a sua barriga, porque eu não sei o que tem aí dentro da sua barriga. Essa história. Qual é a história que tá dentro da sua barriga? Eu não sei o que tá por trás disso aí. O que tá guardado nessa célula de gordura? Qual a informação que tá aí? Eu não sei. Eu vou te ajudar a tentar interpretar e a tentar entender. Através da minha história, através de histórias de outras alunas que eu já tenha vivido, porque isso facilita. Isso é uma forma verdadeira da gente falar assim, nossa, eu me vi naquilo que você falou. Assim. Aquela história, a tua história hoje conectou e fez alguém perceber, caramba, eu vivi exatamente isso aqui. Às vezes é com a minha que você se conectou, às vezes é com de outra aluna minha que veio aqui. Então é muito legal quando eu convido, e eu tô dando esse start com a Nath, porque eu vou convidar mais alunas minhas, né? Verdadeiras, reais, para estar aqui nesse sofazito junto comigo.
E isso é muito legal, quando mulheres apoiam mulheres, né? E a gente vira uma rede de verdade de apoio. Só porque eu lembrei aqui, pensando assim, qual foi a maior dificuldade pra mim nesse pós-parto, né? Em realizar um método, né? Em colocar pra acontecer os exercícios. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com disciplina. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu sou super. Uma pena, eu acho que é uma característica da personalidade que eu não tenho. Acho que a gente, obviamente, pode desenvolver, mas é bem desafiador pra mim a disciplina. É algo que eu queria muito transformar, assim. De ter os horários pra, agora esse compromisso e tal. Eu tenho muita dificuldade com disciplina. Eu tenho esse foco. Então, sem dúvida, esse é o desafio maior, assim, pra mim. Eu imagino que pra muitas pessoas, né? Pra maioria. Seja isso. Pra maioria, é a questão da desculpa do tempo. Assim como eu tô aqui pra ajudar você a viver o seu processo de recuperação dessa barriga, que na verdade é de deixar essa mulher, essa força nascer de dentro de você. Então acho que é isso que me motiva. Mostrar pra vocês o quão real eu sou e quanto é verdadeiro todo esse processo pra mim, quanto foi pra Nath hoje, pra gente dar esse start aí do Rô Entrevista, sei lá. A gente tá dando nome pros quadros aqui, depois a gente vai ver se é isso que cola, né? Vai que cola, né? Eu tô inventando assim, não sei se vai colar não. E obrigada por você ter vindo compartilhar. De verdade, porque ela nunca falou, ela sempre falou pra mim assim, Rô, eu não tenho essa cara de pau que você tem de falar da sua vida, porque eu falo de questões íntimas, hoje eu falei de uma questão que eu nunca falei. Beijo, se você ainda não me segue no Instagram, faz o seguinte, ó, Diástase na Prática, vem comigo, vem pro Instagram, tô esperando você. Se você gosta mais do Facebook, também não tem problema, a gente tá lá no Facebook também, estamos em todos os lugares, vem ficar perto de mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificação, pra ficar pertinho, ó. Beijo, até o próximo vídeo.